Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro e aqui nós estamos juntos todos os dias, passando mensagens das cartas, interpretando o baralho cigano, também o tarô, respondendo às mais diversas questões que todos nós temos e buscamos para isso a ajuda dos oráculos com as nossas leituras aqui sempre gratuitas, né? Então, oportunidade todos os dias para você. Por isso, se você está visitando aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo, também o seu comentário depois. Tudo isso é muito importante para você ajudar o canal a encontrar mais pessoas, para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas e assim a gente possa dar continuidade no que já acontece por aqui, tá? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Eu vou responder duas perguntas da mesa. Ele ou ela me ama? Realmente me ama? Por que me maltrata? Essa foi uma sugestão, né, que eu recebi aqui nos comentários, então estou fazendo o vídeo e fica a dica para vocês que participam. Sugestões são bem-vindas, tá? Vocês que de repente têm, se você tiver aí uma dúvida específica, tá querendo ver uma ajuda das cartas para isso, existe a possibilidade, tá? Então deixa aí nos comentários, aí eu vou avaliar como dá para responder aqui, trazendo como vídeo, tá legal? Então, para isso, a gente tem dois baralhos na mesa, você vai escolher o seu, da esquerda com quartzo azul, da direita com quartzo verde. Aqui são arcanos maiores do tarô, que vão também complementar a leitura do baralho cigano. Então, ele ou ela me ama? Por que me maltrata? São as duas perguntas. Escolhe aqui o seu baralho. Eu começo sempre pelo da esquerda, então eu dou essa instrução inicialmente, né? Se a sua escolha for da esquerda, você já vai direto aqui comigo, porque é o primeiro baralho que eu vou usar. Se a sua escolha for o baralho aqui da direita, então você pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem o tempo para você avançar e ir lá direto na sua mensagem, certo? Então, vamos começar? Você faz a escolha só aqui, tá? Pelo baralho cigano, onde tem as pedrinhas. Aqui os arcanos maiores do tarô eu vou usar junto com as duas opções. Então, vamos começar pelo da esquerda. Vou passar o da direita então lá para cima, colocando aqui a nossa pedrinha. Vamos lá. Ele ou ela me ama, realmente me ama, né? A sinceridade no que diz e por que me maltrata, né? Então, vamos ver. De repente é uma pessoa que fala que ama e mesmo assim trata mal, né? Então a gente vai pesquisar se há sinceridade no sentimento e buscar entender o porquê das atitudes negativas. Então embaralhei suas cartas, você que escolheu aqui na esquerda. Vamos lá, colocando duas linhas para trabalhar essas duas questões aqui com vocês. Dando uma organizada aqui bonitinho. Pra gente virar as cartas aí e conversar. Então, na linha de cima, a gente vai ver sobre a primeira pergunta, né? Se ele ou ela te ama mesmo, né? Se há sinceridade no sentimento. E na linha de baixo, então, o porquê de maltratar, porquê das atitudes negativas, certo? Então, vamos começar aqui a virar as nossas cartas para conversar. Vou virar todas, certo? E aí a gente começa a interpretação. Olha só, então ali na primeira linha, né, para a gente responder ele ou ela te ama, nós temos raposa, livro e navio. Na segunda linha, porque te maltrata, nós temos casa, homem e coração. Então vamos começar pela linha de cima, né? Primeiro, não tivemos cartas aqui que mostram tanta conexão afetiva. E tivemos a presença da raposa ali, que é uma carta um pouco perigosa nesse sentido, né? Um pouco delicada. Porque a carta da raposa pode mostrar uma pessoa oportunista com quem você lida, certo? Então, isso reflete, de repente, falta de sinceridade no discurso, tá bom? Uma pessoa ali que pode tramar alguma coisa, carta do livro, né? Aquele comportamento meio misterioso, sempre te causando a impressão que tem algo por trás do que é dito, algo por trás do que é comunicado, do que é feito, né? E a gente pode perceber aqui na carta do navio também uma postura um pouco evasiva, né? Uma pessoa que não está sempre ao seu lado, tá? Então, com essas informações, com o que nós pudemos perceber aí nessas cartas, né, para dizer se ele ou ela realmente te ama,
a gente tem para dizer, né, que não é tanto assim, tá? Então, se isso é dito, tá faltando verdade. Nós não pegamos aqui nessas cartas um sentimento sincero, tá? Nós pegamos o quê? De repente, como eu expliquei, principalmente pela raposa, oportunismo, certo? Uma pessoa que de repente está ao seu lado, não pelo sentimento verdadeiro, tá? Não por aquilo que realmente une duas pessoas naturalmente, mas por interesses, por conveniências, coisas desse tipo, certo? E aí as cartas depois que vieram acompanhando a raposa funcionam da maneira como eu expliquei, né? Alguém que pode tramar situações, né? Te envolvendo nisso, certo? Então o livro combinado com a raposa vai funcionar muito bem para esse tipo de percepção aqui das cartas. E o navio, como eu expliquei, um comportamento evasivo, ou seja, alguém que ora está ao seu lado, ora não está com tanta paciência, então dá uma escapada, dá uma fugida, dá uma esquivada, não é alguém com quem se possa contar tanto assim, né? Então, com essas cartas aqui, nós não pegamos exatamente o amor, né? Nós pegamos o quê? Interesses, conveniências, né? O oportunismo. Então, situações que envolvam essas características aí já funciona como um sinal de alerta para você entender um pouco melhor, procurar entender um pouco melhor quem é a pessoa com quem você está lidando, né? Cuidado com expectativas, cuidado de repente com alimentar ilusões, né? É melhor abrir os olhos. Isso não significa então que você vai começar a procurar a pessoa e já vai brigar, vai questionar, vai falar como assim, né? Eu vi lá no baralho, não, né? Você não vai fazer isso. Você vai ter cautela, tá? E essas cartas te ajudam a abrir os olhos para começar de repente a enxergar um pouco mais, né? Procurar entender um pouco mais os motivos a partir dessa perspectiva de como a pessoa te trata. Porque ao obtermos aqui essa informação, de repente fica mais fácil para você enxergar, fica mais evidente você entender o comportamento da outra pessoa com você. Ah, então agora, né, encaixou aí um pouco as peças. Então ele ou ela me trata de tal jeito, tal, porque agora eu entendi, né? Então, falava que era amor, falava que era sentimento, mas na verdade agora eu consigo associar melhor, né? As palavras ao comportamento, enfim. Então, nós respondemos assim com a linha de cima, né? E aí, por que te maltrata, então? Aí nós temos a seguinte situação: se as cartas aqui de cima confirmassem o amor, né? Aí a gente precisaria entender. Se ama, então por que maltrata? Vimos que falta amor, né? Não significa que não exista nenhuma dose disso, mas eu quero dizer, né, que não é o ingrediente principal aqui, não é o que move a outra pessoa a estar com você, tá? Outros interesses passam na frente, tá legal? E aí, de repente, se a relação não é tão positiva, né, no tratamento que a pessoa te oferece, parte disso já está explicado aqui. Se falta amor, acaba faltando um outro ingrediente que é fundamental, que é o respeito, né, que acompanha a energia do amor, tá? Então vemos que falta amor, de repente você está lidando com uma pessoa oportunista, interesseira, né? Se ela não nutre um sentimento verdadeiro, então o comportamento, ora, vai acabar oscilando, né? É alguém que depende da paciência para poder te tratar bem ou te tratar mal, né? Acaba tendo aí uma manipulação de alguma forma, certo? Então você precisa ter cuidado com isso. E com essas cartas, então, né, da casa, do homem e do coração, mostrando o porquê te maltrata, nós vemos, então, o quê? Uma carta pessoal com a carta do coração que pode falar sobre o quê? Muito sobre egocentrismo aqui, certo? Uma pessoa individualista, mas preocupada consigo e sem conseguir enxergar, de repente, as suas necessidades afetivas. Uma pessoa também, de certo modo, acomodada, né? A carta da casa pode nos trazer um pouco dessa informação, sem a disposição para ter atitudes que sejam mais construtivas a dois, tá? Então, pode ser a possibilidade de você esperar mais dele ou dela do que ele ou ela tem a te oferecer, né? E aí, quando entra de repente num campo de cobranças emocionais, é quando a pessoa te maltrata, porque ela não tem a oferecer exatamente o que você está buscando nessa relação, né? E aí a reação acaba sendo negativa, pode ser um ponto onde você de repente tem a oportunidade de desmascarar a outra pessoa, porque nós vimos aqui oportunismo, vimos interesses, tá? Então,
É assim, você vai terminar? Então, você vai brigar? Você vai questionar? Não, mas você vai começar a ter mais atenção, né? Com a forma como as coisas estão acontecendo a dois, porque você, a partir daqui, com essa perspectiva das cartas, vai conseguir entender um pouco melhor do comportamento dele ou dela e, principalmente, vai conseguir entender se você chega à conclusão de valer a pena ou não seguir na caminhada ou seguir alimentando ideias a respeito desse alguém, tá? Então, com o baralho cigano nós tivemos tudo isso. Deixa eu colocar agora o tarô aqui para complementar. Opa, quase baguncei toda a toalha aqui. Então, um arcano maior ali para somar informações a tudo o que já vimos com o baralho cigano. Vamos lá. Vamos ver qual é o arcano que vem para você. A torre. Olha só, gente. Aqui eu gosto muito quando acontece esse tipo de situação. Eu sei que a sua leitura não está positiva, tá? Então eu não estou dizendo que eu gostei da interpretação toda, porque eu sei como são as nossas expectativas, né? A gente sempre quer ver que a pessoa nos ama, a gente quer ver correspondência afetiva, quer ver boas possibilidades e a gente se entristece um pouco quando a mensagem das cartas não é positiva, né? Acontece que a função principal do baralho não é nos agradar, é nos orientar perante a vida, sejam com as mensagens que combinam com aquilo que nós queremos para a gente entender que está na direção certa, né? Ou às vezes para nos alertar que a direção está errada para a gente abrir os olhos e de repente redefinir as coisas, replanejar a vida, tá? Então, é, as duas situações podem acontecer conosco em uma leitura de cartas, certo? E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós estamos então combinando oráculos, o baralho cigano com o tarô. E várias vezes, né, os oráculos se conversam, tá? O sistema de um vai complementar o outro, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Nós vimos toda essa situação, então, que trouxe a necessidade para você de perceber melhor o que você está vivendo, de ficar com olhos mais abertos, de repente sair um pouco do emocional, do sentimento que você nutre e enxergar o que está acontecendo, mas pela razão. Peraí, né? Realmente o comportamento da pessoa comigo não é legal, não me trata bem, não mostra que me ama. Então, por que que eu estou gostando tanto assim desse alguém, né? Por que que eu tenho todo esse sentimento? No que eu estou me apoiando para alimentar expectativas, tá? Quando a gente traz mais da razão à tona, né? Equilibrando mais com a emoção, que só nos faz olhar para o nosso sentimento, só para o gostar de alguém, independente como seja, a razão nos traz esse equilíbrio e mais discernimento das coisas. Então, isso está sendo importante para você, conforme nós vimos, né? Você lidando com uma pessoa de repente interesseira, oportunista, egocêntrica, individualista, né? Sem se preocupar tanto com as suas necessidades emocionais, tá bom? E aí, olha só o que veio. A torre, tá? Entre vocês. Torre, reformulação, reestruturação, tá? Mudança de rumo das coisas. Então, é um arcano que mostra aqui uma imagem de um raio atingindo a torre, tem uma destruição ali, tem um caos, né? Para que a gente entenda esse período da vida, que é de reformulação, que é de repensar as coisas, né? E que muitas vezes escapa das nossas mãos o controle de como isso acontece, mas a gente tem que saber lidar com isso para depois colocar a vida nos eixos, tá? Então, o seu momento afetivo envolve essa situação da torre, não é de fluidez, é de repensar, é de reformulação, de reestruturar a vida, ver se você não está nesse cenário de causa aqui, olha, das coisas dando errado e você precisando reconsiderar o que você está vivendo, tá? Então, assim foi a sua mensagem com a gente na mesa, baralho da esquerda, complementado aqui com o tarô. Repito, sei que não foi aquela mensagem agradável, né, que a gente sai feliz da mesa, mas expliquei, a função dos oráculos é sempre nos orientar, né, seja confirmando aquilo que a gente deseja viver ou às vezes nos abrindo os olhos para o que está errado, tá bom? Então, assim fechamos a mensagem da esquerda na mesa. Agora eu vou tirar então daqui, vou trazer o baralho da direita. Então vamos lá, ó, você que avançou o vídeo, então agora chegou na vez aí da sua mensagem, baralho da direita com quartzo verde, vamos lá, embaralhando as suas cartas. Embaralhei aqui, cortando o monte, vamos fazer a disposição de duas linhas aqui para a gente
responder igualzinho, tá? Então, ele ou ela me ama porque me maltrata. Então, na linha de cima, a gente vai ver a questão sentimental, né? Se a pessoa em quem você está pensando aí realmente te ama, se há sinceridade no sentimento, né? E na linha de baixo, a questão comportamental, porque de atitudes negativas, tá? Então, vamos ver. Abrindo aqui as suas cartas, o que que nós temos? Vou abrir tudo primeiro para começar depois a interpretar. Então, na linha de cima, ele ou ela me ama, né? Realmente me ama, existe sinceridade aí, né? Um vínculo verdadeiro. Cachorro, livro e raposa para isso, certo? Na linha de baixo, para falar da questão comportamental, de atitudes negativas, o porquê de te maltratar, temos caminhos, foice e essa carta 11 aqui é a do açoite ou chicote, certo? Então vamos falar da linha de cima primeiro. Ele ou ela me ama? A pergunta que nós temos aqui para ser respondida. Olha só, nós temos o cachorro, né, que mostra companheirismo, que mostra lealdade, tá? Então é uma carta que traz uma energia boa aqui entre vocês, certo? Isso ajuda, isso favorece, tá? Para uma convivência harmônica, são ingredientes que realmente estão presentes aqui, de um buscar apoio no outro, um poder contar com o outro. Isso é companheirismo, né? E lealdade, ou seja, então já afastamos a ideia de haver uma traição amorosa, tá? Com essa carta do cachorro que apareceu aqui para você, tá? A gente tem também o livro e a raposa. Assim como apareceu a raposa também no baralho da esquerda, mostrando o quê? Questões que podem envolver uma pessoa com quem você lida que é oportunista e que muitas vezes pode agir baseada nos interesses, tá? Em conveniências. Então a gente percebe o seguinte: existe amor, mas existem também interesses, tá? Quando eu falo interesses, gente, é assim: de repente você pensa, ah, mas se a pessoa quer dinheiro, eu não tenho, né? Não sou tão bem de vida para a pessoa vir buscar esse tipo de situação comigo, de querer se encostar comigo por causa da vida financeira. E isso é só uma possibilidade, tá? Nem sempre os interesses são apenas financeiros. Tem gente que às vezes pode, por exemplo, agir por conveniências, porque está no momento da vida onde identificou a importância da sua companhia, mas não necessariamente é amor o que acontece. É a questão de ter alguém, né? É a questão de ter uma companhia, de ter encontros, de manter relações, tá? Enfim, são várias possibilidades. Uma delas também é financeira, né? A gente sabe disso. Tem pessoas que se envolvem com outras pelos interesses materiais, né? Então isso também pode fazer parte. Mais uma vez, o livro com a raposa, tá? Se eu não me engano, só deixa eu recuperar o baralho da esquerda. A gente teve, ó, lá no baralho da esquerda a gente teve exatamente também livro e raposa, certo? Então, só a título de comparação aqui. E aí nós temos essa mesma situação, o livro combinado com a raposa, né? O livro pode mostrar uma pessoa ali meio misteriosa, que não torna as ideias muito claras, as atitudes muito claras, né? Sempre te faz desconfiar de alguma coisa. Então, primeiro ponto, é traição? Não, não é uma pessoa que te trai, tá? Mas é uma pessoa que pode tramar algumas questões no sentido de como se dar bem com você, ao seu lado, né? Pelos interesses mesmo, tá? Por conveniências, por alguma comodidade, certo? Uma pessoa oportunista. Então você precisa saber disso também. Alguém que está ao seu lado, mas que também é oportunista, tá? Então isso é que pode de repente te causar uma certa dúvida, uma certa confusão no comportamento da outra pessoa. Poxa, será que me ama mesmo? Porque tem hora que tá tudo bem, mas tem hora que a pessoa é muito estranha. É isso, tá? Nós vimos essa dualidade aqui nessas cartas, né? Do companheirismo, mas também do oportunismo, alguém que pode tramar algumas situações, aquela pessoa que só fica de olho ali, sabe? Onde pode se dar bem e de repente identificou alguma situação assim estando ao seu lado, tá? Então temos isso daqui. Conclusão, né? É amor? É puramente amor o que existe? Vimos que não, que até tem uma dose de sentimento, né, pelo cachorro, mas nós vimos também essa questão aqui oportunista e interesses envolvidos. Então, não é só amor, tá? Isso
começa a causar algumas dificuldades se você percebe que a pessoa te maltrata, se tem atitudes negativas com você, assim como eu falei no baralho da esquerda, né? Onde falta o amor, acaba faltando o respeito, porque não é uma motivação natural que a pessoa tem ao seu lado, né? Muitas vezes pode ser algo calculado, é uma trama, né, na qual a pessoa te envolve e ela está ali simulando um comportamento e isso depende de como está a paciência para te tratar bem ou não, né? Quando existe o amor puramente, né, se o relacionamento é sustentado nessa vibração, sempre vai estar tudo certo. A gente sempre deseja estar ao lado, né? O respeito está sempre acompanhando ali. Então, problemas são evitados. Quando falta o amor, existe a brecha para situações que são negativas a dois. Então, pode ser o seu caso, tá? Vimos uma dose de sentimento, mas vimos também interesses. Você lidando com uma pessoa oportunista, e aí você precisa já começar a abrir um pouco mais dos olhos. Mesma orientação que eu dei no baralho da esquerda, a gente percebe que a nossa mesa veio com uma energia muito numa mesma direção, né? Com os dois baralhos que eu abri. Então, qual a dica para você? A mesma que eu passei com o pessoal que escolheu a esquerda. Não se apoiar somente na emoção, só no que você sente pela outra pessoa, porque isso nos cega, tá? Aí você não consegue enxergar as reais intenções da outra pessoa, você não consegue traduzir perfeitamente as atitudes, tá? Então você precisa mais da razão, porque a razão vai te dar mais capacidade de análise, de discernimento. Aí você vai entender, então agora faz sentido, né? Porque ele ou ela age assim. Então não é realmente, não é porque me ama, não, é porque tem outra coisa ali. Agora eu saquei. Você pode ter esse tipo de estalo aí, tá? Então vimos a linha de cima. Entrando na de baixo agora, por que te maltrata? Muito já vem, né, como a sequência do que nós vimos aqui na parte de cima, né? De uma pessoa que tem um comportamento aí ambíguo com você, né? De sentimento de companheirismo, mas também de interesses, tá? Também tem essa questão, uma pessoa oportunista. Com isso, olha só a primeira carta que veio na linha de baixo, para a gente falar do comportamento de possíveis atitudes negativas, do porquê te maltratar. A primeira carta foi a dos caminhos, que mostra o quê? Uma pessoa dividida, né? Então você está lidando ou você está se envolvendo, se relacionando com alguém que não sabe exatamente o que quer, uma pessoa dividida, né? Que não se define por ficar ao seu lado, né? Definitivamente. Quando eu digo definitivamente, não quero dizer para a vida toda assumir um compromisso eterno. Quero dizer assim, tomar uma decisão de viver a relação com integridade, né? Você não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa dividida, que não sabe se vai ou se fica, se faz ou se não faz. Então isso mostra o quê? Conflitos internos, né? Uma pessoa mal resolvida internamente, com quem você está se relacionando ou com quem você está lidando aí, pelo menos, né? A pessoa em quem você está pensando. Uma pessoa mal resolvida emocionalmente, não sabe exatamente o que quer ao seu lado, né? Então, assim, não sai, mas também não fica, certo? E aí fica acontecendo o quê? Empaca a vida dos dois, né? A sua vida e a própria vida também, da pessoa em questão, tá? Então, essa carta dos caminhos acaba gerando esse tipo de conflito, e aí, olha o que vem depois: foice e açoite ou chicote, dependendo do baralho, né? Pode ter a imagem do chicote aqui. Então, essas cartas são muito complicadas, né? Porque falam muito sobre energia pesada. Olha só, a foice, alguém que realmente não se decide por você, né? Por estar realmente ao seu lado, de forma íntegra, fazer acontecer de verdade. Não, a gente está junto, eu quero de fato viver essa experiência, extrair o melhor dela. Não, não é alguém que se decide assim, tá? Que não firma o pé com você e está sempre na questão dos conflitos ali, né? Então, se acontece de a pessoa te maltratar, é por conta do que eu estou dizendo aqui, uma pessoa mal resolvida, cheia dos conflitos internos, né? Mal resolvida emocionalmente, e quando te maltrata, simplesmente extravasa o que está dentro, né? A pessoa não está legal, não está sabendo o que quer viver, não está satisfeita, mas também não deixa de viver isso, de repente alimenta ilusões com você, né? Cria expectativas, não cumpre, mas também não sai, ou seja, como eu expliquei, fica empacando a vida dos dois. E aí a carta aqui do açoite, que vem falar exatamente sobre o maltratar, sobre atitudes negativas, porque aqui é quando o ambiente pesa, né? É onde vem briga, é onde vem discussão, vem desentendimento. Então isso está sempre acompanhando ali a energia da outra pessoa, tá? E aí você acaba lidando com alguém
que é assim um barril de pólvora, que pode explodir a qualquer momento, né? Exatamente por ser uma pessoa dividida, mal resolvida internamente, né? Então as pessoas transmitem aquilo que elas são internamente, tá? Então, se você está lidando com alguém que te maltrata, nesse caso aqui nós explicamos, uma pessoa que não está em condições, na verdade, de se relacionar. E você está buscando, de repente, um relacionamento exatamente com quem não tem condições. E aí a entrega realmente não é positiva, tá? Então, nós vemos uma situação aqui que é desfavorável para uma continuidade, mas aí é como eu falei, a dica para você não é receber as cartas e, então agora eu vou terminar, eu vou lá e vou ter uma briga definitiva, vou acabar com tudo. Não, né? A gente nunca pode se precipitar ao receber orientações de um oráculo, certo? A gente começa a ter o quê? Mais discernimento. Isso daqui amplia a nossa visão. Aí você consegue entender mais do comportamento da outra pessoa. Por que a hora está ao meu lado, por que a hora não está, né? Por que me trata de tal jeito, por que aquela atitude não combinou com o discurso. Então isso tudo aqui te deu um entendimento maior, né? Vimos que não é por conta de traição amorosa, vimos que não é outra pessoa na jogada, mas são realmente conflitos internos. Alguém que não está sabendo o que quer viver e aí, né, é uma pessoa que não tá legal consigo e não consegue ficar legal com você também. Esse é o grande ponto, tá bom? Essa eu acho que é a dificuldade central aí entre vocês. Além do que nós vimos aqui, também de uma dose de oportunismo, né? Então não é um sentimento sincero o que está movendo a presença da outra pessoa ao seu lado. São questões que têm a ver com isso, o cachorro que fala do companheirismo, da vontade de estar junto, tá? Mas também interesses. Então não é aquela força natural do amor que une duas pessoas. Tem outros aspectos aqui. E isso torna tudo muito bagunçado a dois, tá? Então é importante você ter atenção com tudo o que foi explicado aqui para você entender, né? Se é por aí mesmo que você deve conduzir a sua vida amorosa, ou se você vai repensar as coisas. Vamos colocar o tarô agora para complementar a sua leitura. Vamos ver qual é o arcano que vem aqui. De repente o tarô vai confirmar isso tudo que o baralho cigano mostrou. De repente o tarô mostra um caminho de melhoria, né? Um entendimento que pode surgir após tratar de algumas questões, né? A dois. Vamos ver qual a perspectiva. A estrela virou para você no tarô, certo? Então a carta da estrela traz uma dose de esperança. Isso mostra o quê? Que de repente os problemas mostrados aqui pelo baralho cigano podem ser resolvidos, podem ser tratados, tá? Então, por exemplo, na linha de cima, né, quando a gente respondeu aqui, ele ou ela me ama, vimos sentimento, mas vimos também interesses, vimos também oportunismo, né? Então, vimos essa dualidade. De repente, com o passar de um pouco mais de tempo, a pessoa percebe que de fato gosta de você, né? Consegue lidar melhor, em primeiro lugar, consigo mesmo, para entender como participar melhor da relação e permitir-se mais. Aí vai sentir mais, tá? Então é um aspecto que a gente consegue entender de repente como um desenrolar daqui. E na linha de baixo, por que te maltrata? Explicamos o motivo, uma pessoa dividida, né? Mal resolvida internamente, não identificando exatamente o que quer viver. E aí a consequência dessa divisão vem na foice e no açoite, todos os conflitos emocionais que a pessoa externa, né? E aí extravasa, te maltrata porque já está se maltratando também, né? Então fica aquela energia negativa geral. Aí nós vemos, colocando essa dose de esperança da estrela aqui na linha de baixo, uma pessoa que de repente consegue ter mais clareza mental para se definir na vida, para entender o que quer viver, para eliminar os conflitos internos e aí, consequentemente, eliminar isso aqui também, foice e açoite. E aí, uma pessoa que passa a te tratar melhor, por quê? Consegue enxergar melhor o que está buscando para viver e permite fluir mais as coisas, tá? Então, a estrela aqui no tarô, trazendo essa iluminação, essa dose de esperança aqui entre vocês, está mostrando que nós temos uma situação conflituosa que pode se resolver, pode caminhar melhor, tá? Aí, claro, vai exigir de você paciência, né? Para conduzir as coisas aí e também, muito importante dentro disso, você identificar os seus limites. Por quê? Não é porque o tarô mostrou melhoria, iluminou um pouco esse cenário aqui, trouxe esperança, né? Que você vai então ficar sofrendo indefinidamente até as coisas melhorarem. Todo mundo precisa identificar
os seus limites emocionais. Então faça isso. Mas vimos essa dose realmente de esperança do tarô, mostrando que as situações adversas aqui podem mudar para melhor, tá? Então é um relacionamento, por exemplo, que pode fluir com mais facilidade, né? Mais oportunidades a dois, mais momentos que valem a pena. Temos essa perspectiva sim, tá? Mas, como eu expliquei, isso envolve paciência para você e eu acho que tudo o que foi falado te ajuda a entender nesse momento mais do comportamento da outra pessoa, tá? Assim você também consegue se posicionar melhor dentro das suas expectativas, né? Ao invés de criar muitas ilusões, você vai vivendo um dia de cada vez e vendo como as coisas funcionam. Eu acho que vai ser mais saudável para você desse jeito, tá legal? Fico por aqui então, terminamos a nossa leitura, foi bem completa, com as duas perguntas respondidas, dois oráculos aqui, o tarô complementando, certo? E eu espero que isso tenha de fato te ajudado a entender o que você está vivendo. Agradeço pela presença, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.